Tu és incrível, todo poderoso, grande, tu és incrível. Venceste toda a treva, Cristo exaltado está. Olá, olá, Nova Mix, mais uma vez entrando aí na sua telinha para mais um culto online e com vocês a banda Nova Mix e Raif Matos. Raif, é com você. Vamos juntos, você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor Jesus e é isso que eu quero te convidar para cantar. Vamos juntos! Quando a glória do Senhor brilhar em ti, tudo novo vai acontecer. Novo dia, novo coração, nova vida, comunhão. O inimigo não vai mais tocar em ti. Tua vida agora é do Senhor. E apesar de tudo que passou, tudo novo se tornou. E aquela vida destruída será restaurada. Eu creio em você. E aquela história inimiga abençoada, 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 abençoada. Se tentarem te desanimar, então, te lembrando todo o teu horror, diga simplesmente que passou. Tua vida agora é do Senhor. O inimigo não vai mais tocar em ti. Tua vida agora é do Senhor. E apesar de tudo que passou, tudo novo se tornou. E aquela vida destruída será restaurada. E aquela história inimiga abençoada, 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 abençoada. Só vocês cantando bem forte em casa, hein? Abençoada, abençoada. Aumenta o volume da televisão, hein? Abençoada, 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 abençoada. O amor do Senhor Jesus não vai falhar jamais por mim, nem por você. Nem altura, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Jesus que está em Cristo, o nosso Senhor. Vamos cantar! Alegre-se no Senhor, novamente eu tirei, alegre-se. Ele tem propósitos maravilhosos para a sua vida. Cante! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, não, não. Solte sua voz! Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Silêncio, 2, 3,
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não falha não, não. Difícil era eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Não falha não, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Romanos 8:28, a Bíblia diz exatamente assim: Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Palmas! Vamos dançar! Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a maravilhosa graça, a abundante graça do Senhor Jesus? E é isso que eu quero te convidar para cantar sobre a graça do Senhor em nossas vidas. Favor imerecido é a graça do Senhor, presente de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus. Isso não vem de nós, vem do Senhor, para que a gente não venhamos a nos gloriar, e sim a honra e a glória seja dada a Ele. Olha o que Ele fez por mim, favor que eu nem mereci. Olha o amor que Ele tem, pedidos fiz, me deu além. E quando eu me reconheci que só podia ser você, com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê. Crer em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Olha o que Ele fez por mim, favor que eu nem mereci. Olha o amor que Ele tem, pedidos fiz, me deu além.
que só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê. Crente, louve a Deus. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. E quando eu vi, reconheci que só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê. Querente, louve a Deus. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante. Levante o volume da sua voz, só você. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Mais uma vez. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Pastor Rosinaldo. Bem, vamos começar nossa programação, mais um culto online. Eu quero rapidamente passar alguns avisos, apenas relembrando que amanhã, domingo, vida normal nos cultos online. E deixa eu reforçar os horários para você não passar batida, tá bom? 8 horas, Kids. 9 horas, tem o culto do infantil. 10 horas, Senib, uma matéria fantástica, novidade. E o Teens às 17 horas e às 19 horas o nosso culto normal, semana passada tivemos bastante pessoas assistindo o culto e é uma bênção. Bem, hoje eu chamei um amigo nosso aqui da Nova Igreja Batista, um dos pastores, que é especialista nessa parte de finanças. E sem muita demora eu quero chamar para cá Clício, pastor Clício, vem falar com a gente aqui sobre finanças. Boa noite, Rosinaldo, tudo bem? É uma época boa para se falar sobre finanças, não é verdade? Com certeza. Antes de qualquer coisa, eu queria dar boa noite para você. Que legal nós estarmos juntos aqui nesse momento, independente de qualquer assunto. É muita humildade nossa estarmos juntos pensando nesse momento sobre as coisas de Deus. Que legal, Rosinaldo. Deixa eu ir logo de cara, ler um versículo aqui que eu achei muito interessante. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo, ele fala de planejamento? É isso? Fala de planejamento. Porque na realidade, quando nós conversamos sobre esse assunto de finanças, eu tenho um gráfico dentro dos aconselhamentos que eu sempre faço todo mês. E o primeiro tópico importantíssimo e que as pessoas esquecem de fazer é essa questão do planejamento. Então, o primeiro item na área de finanças que você precisa ter, anote aí, é essa questão da planilha. Dado o que você ganha e aquilo que você gasta, você precisa anotar todas as suas receitas. E depois você anota todas as suas saídas, todos os seus gastos. As pessoas normalmente não têm, quando chegam no aconselhamento, elas não têm essa cultura de desenvolver a questão da planilha. E é o primeiro exercício que eu passo. Agora, dentro disso, na questão do planejamento, da planilha de gastos, que é importante você fazer, eu tenho na palavra de Deus, lá em Lucas 14, do 28 ao 30, preste atenção. Jesus, só lá ele fala sobre isso. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, e você que está prestando atenção, torre pode ser a compra de um carro, pode ser a compra de uma casa,
Pode ser o planejamento de colocar o seu filho numa escola particular. Eu não sei qual o plano que você tem, como Salomão fala no livro de Provérbios. E Jesus fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, é Jesus falando, e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então perceba que não é minha opinião. Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura sagrada é divinamente inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar as faltas, corrigir os erros e ensinar a maneira correta de viver. E lá vai, ensinamento número 1 de Jesus sobre finanças. Você precisa sentar com o seu cônjuge, você precisa sentar com a sua família, até mesmo com os filhos, e bolar, colocar no papel. Eu lembro do meu avô, comentei com você hoje, que ele colocava era numa caderneta. É porque o pessoal hoje tem mania de baixar Excel, Curso. e baixar planilha e fazer curso disso, e basta um papelzinho, uma caderneta, isso. um lápisinho para anotar, é isso? Muita humildade, o casal, a família comunicar sobre a questão de tudo que entra e tudo que sai, Rosinaldo. Isso Ok? faz parte de planejamento. Planejamento na área de finanças. Perfeito. E Clício, indo um pouquinho mais adiante, eu achei esse versículo aqui, e eu queria que você fizesse as suas considerações. Eu vou ler só o início aqui desse versículo, já por si só já fala muita coisa. Ok. Olha só que interessante. Lá em Provérbios 23, 4, 5, né? Ele diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Não esgote suas forças. Tem gente aí que está se matando de trabalhar. Como é que é isso? Isso está relacionado com cautela, é isso? Isso, na realidade, o primeiro princípio que eu sempre ensino na área de finanças é a questão da planilha de gastos. Precisa sentar e escrever no papel. O ponto número 2, que eu vejo graficamente dados os aconselhamentos, é a falta de cautela. Anote aí, a falta de domínio próprio. Domínio próprio. Nós somos corpo, alma e espírito. Estou falando de alma, do nosso emocional. O controle emocional sobre aquilo que Deus coloca na sua mão, porque tudo provém dele. E daquilo que ele coloca na sua mão, você tem que ter controle emocional e não entrar do jeito que o mundo ele prega as coisas na área de finanças, até mesmo porque lá em 1 João está escrito que o mundo jaz do maligno. Então o cuidado que nós temos que ter, a cautela, o equilíbrio emocional que você tem que ter, para você saber controlar cada centavo que Deus coloca na sua mão. E ele ainda diz mais aqui, Rosinaldo: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Olha só o que ele fala aqui. Interessante. Equilíbrio nessa área. As riquezas desaparecem assim como você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Outras referências para você que está prestando atenção e gosta de estudar. Lá em Lucas capítulo 12, verso 15, é a mesma lição na questão de você ter esse equilíbrio. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, Paulo fala a Timóteo, muito novo, então ele precisava desse ensinamento. E em Eclesiastes 5, 10. Então, a segunda dica que eu dou: cuidado com a questão das promoções, cuidado com o que o mundo coloca para você, o uso do cartão de crédito. Você tem que tomar cuidado, equilíbrio, porque muitas pessoas têm se arrebentado. E olha que nós estamos falando, dentro da família, o segundo tema que tem quebrado a família é essa área de finanças. Clício, dentro dessa parte de cautela, por exemplo, você falou aí, cuidado com as promoções. Às vezes a pessoa, ela fica tentada ali com aquelas promoções parceladas de 24 vezes, de 36 vezes. Na verdade, às vezes o produto custa, vamos dar um exemplo aqui, vou dar aqui um exemplo da minha cabeça. Vamos supor que um produto custa R$1.000. Mas se você juntar dinheiro para tentar pagar isso à vista, pode ser que ele caia para uns 940, 950. Só que o que acontece? As pessoas parcelam de 24 vezes, 18 vezes, e aquela parcela ali de 100 e pouquinhos, quando você vai ver no final, já está 1.800, 2.100. É essa cautela que a gente tem que ter? Fica fácil eu falar sobre isso, porque como matemático, eu trabalho com a área de matemática, e essa é uma área da matemática financeira.
que o pastor Rosinaldo está colocando aqui para nós, e que é uma realidade na cultura do povo brasileiro, é essa questão de comprar em várias parcelas e achando que está se dando bem. Você precisa entender que existe um juro chamado de juro composto, que é juro em cima de juro. E isso aí, quando você, por exemplo, entra no financiamento de uma casa própria, e você decide pagar por 20 anos, tenha certeza que você está pagando mais de uma casa, mais de um apartamento nesse tempo todo. Verdade. Então, é muito importante, como você mesmo colocou agora, de você poupar, já já nós vamos falar sobre isso, de ter a inteligência, de ter o controle emocional, que nesse momento é melhor você não entrar nesse financiamento. É bom até sentar e conversar com o seu cônjuge, essa comunicação dentro de casa. Eu sei que você sai, você vai no shopping, tem as possibilidades, né, que o mundo coloca de você comprar. Não compre. Primeiro senta, por exemplo, lá em casa, eu e Soraya, minha esposa, é assim. Nós, antes de comprarmos qualquer coisa no cartão, parcelar, financiar qualquer coisa, nós sentamos, nós conversamos, nós oramos, e por último, está lá em Provérbios 16:1, o homem pode fazer planos, mas quem dá a batida final do martelo é Deus e não nós. Né? Então, muito importante essa cautela, e você observar, como você falou, 900 e tanto, é 1.000, e pode sair por 900 e tanto. Para você ter ideia, já aconteceu, vou colocar aqui, o valor sendo R$1.000, e eu tendo dinheiro, porque quando você tem o dinheiro na mão, você tem um poder. O exemplo que eu passei hoje, num fone de ouvido, eu perguntei de um rapaz, quanto é que é o fone de ouvido? 25, eu posso pagar do débito? Ele, é 25, pode ser. Eu digo, mas se eu pagar no dinheiro, você faz a 20? Ele disse, eu faço a 20. Negociei com ele, saiu por R$18 o fone de ouvido. Perfeito, R$7 de então, desconto. é inteligente da nossa parte, nós temos que pedir sabedoria de Deus. Né? Se você necessita de sabedoria, Tiago fala sobre isso. Peça a Deus que a todos dá livremente, e nada vos impede de ter tal sabedoria. Sabedoria que? De você economizar, de você ter esse dinheiro na mão, porque você tem poder na hora da sua compra. Perfeito. E dentro desse planejamento que a gente faz, dentro dessa cautela, desse cuidado, para você ter cuidado, para você ter essa cautela, você precisa ter domínio próprio, né, que é o autocontrole. Isso perfeito? É um fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito. Agora, baseado em planejamento e cautela, eu tenho que ter um terceiro passo. Eu tenho que organizar aquilo que eu quero, ou que eu gostaria, ou se isso vai de acordo com a minha necessidade, ou se isso vai contra a minha necessidade, né? Então, eu acho que tem que ter uma prioridade, né? Porque a Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A prioridade faz parte das minhas finanças? Sim, precisamos entender dentro do que você colocou, Jesus novamente ensinando, que a prioridade da nossa vida tem que ser o relacionamento com Deus. Muitos, Paulo fala a Timóteo, que muitos por buscarem essa questão do dinheiro, da ganância, de quererem ter as coisas, se desviaram do relacionamento com Deus. Então, esse terceiro tópico, terceiro princípio importante na área de finanças, nós precisamos entender que tudo provém de Deus. Então a nossa prioridade é o relacionamento com Deus, é Ele que coloca 100% da nossa mão, e nós vamos dar conta disso um dia, de tudo que Ele coloca na nossa mão, dessa administração. E lá em Mateus 6,24, Ele fala sobre isso. Ninguém pode servir, o cuidado que nós temos que ter, Jesus falando, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que ele está ensinando nesse momento? Pastor Rosinaldo, e você que está nos acompanhando nesse momento importantíssimo. Que a prioridade da nossa vida não é a busca de pagar contas, de ganhar dinheiro, de termos bem nesse mundo. Paulo fala aos Coríntios bem assim, pois devemos dar mais atenção às coisas que não se veem, pois as coisas que se veem duram pouco, e as que não se veem duram para sempre. Então, dentro dessa nossa área financeira, a minha grande pergunta é se Deus é a prioridade número 1 na sua vida. Ok? Na prática, Clício, na prática, o que seria uma prioridade para o Nova Mix? O carro, comprar um carro 0 quilômetro, é uma prioridade? Você pode comprar, dependendo do caso, tendo o dinheiro na mão, fazendo as suas economias, você pode até comprar. Mas a minha grande pergunta é, esse carro vai servir quanto a Deus?
de 100% do uso dele, o quanto ele vai servir a Deus. Vamos levar agora para casa, a sua casa. Quando foi, você que é mix, quando foi nesta casa que Deus lhe deu e colocou na sua mão de presente? Quando foi a última vez? Eu sei que neste momento nós estamos no isolamento, né? Então, nessa pandemia, nós não podemos convidar as pessoas para casa. Mas hoje mesmo eu conversei com o pastor Rosinaldo. Puxa vida, num culto normal nós temos em média 270. E o primeiro culto que nós tivemos do Mix foi mais de 800 pessoas. No culto Fizemos online. no culto online. Então, fazendo a conta, foi quase 300% que nós tivemos. Perfeito. Então, qual o comentário que eu faço? Por que não, uma vez no mês ou a cada 2 meses, fazer um culto online, passando essa pandemia? Passando essas informações, né? E que você possa, dentro da sua casa, que Deus deu a você esse bem, de você colocar as pessoas para assistir, chamar as pessoas para assistir esse culto online. A mesma coisa, vamos voltar para o culto normal. Você que é mix, você tem o seu carro. Quando foi a última vez que você trouxe amigos seus, lá do seu trabalho, da universidade, da sua vizinhança, para assistirem um culto do Nova Mix? Entendeu? Então, quer dizer, em tudo que Deus colocar na nossa mão, que a prioridade não seja nós. Às vezes o nosso erro, e creio eu neste momento, foca aqui, deixa eu falar uma coisa para você, muito importante, nesse momento agora de pandemia, em que Deus coloca a família dentro de casa, quem sabe se não é, no meio do corre-corre, agora você para, e você fazer uma reflexão, se ele tem sido a prioridade, se as coisas que ele coloca na sua vida têm sido prioridade para ele. É nesse sentido que eu coloco na área de finanças. Perfeito. Esse versículo aqui eu achei muito legal. Provérbios 22, 9. Ele diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Que época nós estamos vivendo atualmente? E que época seria fantástico, excelente para se fazer isso, não é verdade? Essa parte da generosidade. Paulo fala isso. Antes de você falar, olha só, o que eu quero dar um exemplo prático de generosidade. Quero te dar um exemplo prático. O Raif e algumas pessoas estavam ensaiando aqui uma live, e ele estava contando para mim, agora há pouco, que eles estavam aqui cansados, e na live ele fez uma brincadeira, falou assim: olha, se você quiser amar a gente está com fome, se quiser trazer um sanduichinho. Não deu meia hora, um senhor aqui da igreja chegou com um refrigerante de 2 litros e com sanduíche. 11 pessoas gravando 11 x-saladas. Isso é generosidade na prática. Na prática. É verdade? Então fala para a gente sobre a importância de sermos generosos. Eu vejo na hora do aconselhamento, conversando com casais, mix, jovens, que um dos erros, um dos pecados, é que de todo esse valor que Deus coloca na mão da pessoa, não sobra 1 centavo para a generosidade. Jesus disse: quando fazes a um desses pequenininhos, é a mim que estás fazendo. Nesse momento, eu queria abrir, se você quiser abrir a Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir, capítulo 9. Eu acho muito importante esse princípio da generosidade. 2 Coríntios, se você quiser abrir a Bíblia agora, no capítulo 9, Paulo falando aos Coríntios, ele diz bem assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Você vê hoje que as famílias, pastor Rosinaldo, estão dentro de casa. Gente, nesse momento, eu passei uma experiência hoje de uma família da igreja que não tinha o que comer. E aí, como é que fica? O nome da minha esposa é Soraya, eu sou o Clício. E tem um momento em que nós sentamos, como eu falei lá no início, na planilha, e nós nos comunicamos, e nós temos 2 tipos de gastos. Um é o primário e o outro é o secundário. Então, primário, lá naquela planilha, é nós termos aquele valor que nós vamos ser generosos com Deus e com nossos irmãos. E ali nós tivemos a oportunidade de ajudar aquela família, e você tem essa oportunidade, porque tenha certeza que tem alguém nessa pandemia, desse isolamento, que está passando por dificuldade. Ore pelos autônomos. Perfeito.
pelos autônomos que passam por essa dificuldade. E olha só o que Paulo diz aqui. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, olha só, também colherá fartamente. Cada um, verso 7. Isso aqui é muito importante, esse princípio. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Como determinar no coração, pastor Rosinaldo? Se você não tem tempo para isso. Mas neste momento de isolamento, dentro de casa, você, a sua esposa, os seus filhos, tem a oportunidade de conversar sobre isso. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentadas toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra, como está escrito. E Deus faz a mesma coisa. Então, é uma passagem muito importante. Deixo aí Provérbios 11, 24 e 25, onde Salomão diz, há quem dê generosamente, e vê aumentar a sua riqueza. Olha o que ele diz aqui. É um investimento eterno. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso, essa é a parte que eu queria frisar, do item número 4, do princípio número 4, dentro do assunto chamado de eu e as minhas finanças. Eu diria que essa aula que eu estou dando aqui, ela é finanças à moda de Deus. Como que Deus pensa, o que Deus pensa nesse momento com relação às finanças? E ele diz assim, o generoso prosperará. Você quer prosperar? Você quer que as suas finanças, que tudo que você faz prospere na área de finanças? O generoso, seja generoso, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu queria só fechar, pastor Rosinaldo, esse item número 4, esse princípio número 4, na área de finanças. Gente, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Um dia desse, eu conheci um casal, onde estava tudo bem. Eles participavam de maratona, aqui em Manaus. Em certo dia, em certo momento, ela com saúde, ele com saúde, eles saem, é dada a largada na maratona. No meio do caminho, ela sente uma dor na coluna, e só você vendo como é que é a situação dela hoje. Não pode mais participar de maratona. Entraram no deserto, teve que ir para São Paulo. Se não fossem os amigos, nós não sabemos, pastor Rosinaldo, o nosso dia de amanhã. Então a dica que eu dou, organize as suas finanças de tal forma que você possa ser generoso para com aqueles que estão ao seu redor. E lá em Gálatas capítulo 6, Paulo fala principalmente aos irmãos da fé, ele diz. Olha só. Exatamente. Ok? Vai. Perfeito. Você já ouviu falar num filme chamado Up? Uma Aventura Está no Ar? Eles se conhecem quando criança, na juventude casam e começam a fazer uma poupançazinha ali numa garrafinha e colocam um monte de moedinha. Aí primeiro era para uma viagem, mas aí quebrou o carro, para consertar o carro tinha que pegar aquela poupança. Aí começaram a fazer uma outra poupança, cai uma árvore em cima da casa, quebra o telhado todo, aí tira todo aquele dinheiro para consertar o telhado. Hoje nós estamos vivendo uma situação bem difícil, porque aquele que estava com uma poupançazinha está se segurando. E aquele que não se planejou, aquele que não teve cautela, gastava aquele que não mais pôr, do que... né, a prioridade, etc., tá em mau lençóis. Vamos falar sobre poupança? Sim, eu gostaria, só para não ficar confuso, se você me permitir, Sim. revisando os 5 principais tópicos, onde graficamente eu coloquei isso e apontei esses assuntos que nós estamos trabalhando aqui, é resultado de um ano de aconselhamento, e eu coloquei isso num gráfico. Então, só revisando, princípios importantes. Primeiro, faça a planilha, sente e planeje. Número 2, tenha cautela, cuidado, equilíbrio, como você falou, domínio próprio na sua área de finanças. Terceiro, decida o que é prioridade na sua vida. Prioridade não é o dinheiro. Número 4, não perca a oportunidade fantástica de praticar, de exercitar a generosidade. E o 5º, nós precisamos entender, pastor Rosinaldo, que nós vivemos no Brasil, um país subdesenvolvido. Então, a questão cultural, qual é a cultura hoje? Para você ter ideia, hoje o juro terminou em fevereiro, eu não peguei de março. Mas dentro de um ano, até fevereiro, o juro do cartão de crédito é de 25% ao mês. De 100% das pessoas
que compram no cartão de crédito, para você ter ideia, 74% delas vão pagar, sabe o quê? Aquele valor mínimo que tem lá no cartão. Não pague o mínimo, pague aquilo que você gastou. Então, é um juro altíssimo, é dívida em cima de dívida, e por causa disso, o que acontece? As pessoas, antes de chegar no meio do mês, o dinheiro que Deus colocou na sua mão, você já não tem mais. Não tem mais. Então, gente, deixa eu lhe dizer, dizem por aí que uma andorinha só não faz verão, mas deixa a andorinha fazer o trabalho, e você pode ser essa andorinha. Como? Começando por você, essa cultura, esse estudo, esse hábito, um bom hábito de poupar. E isso agrada a Deus, a questão da poupança. Diga. Sábado passado, eu dei até uma mensagem, eu falei sobre atitude, sobre ação, e dei um exemplo da vida de José, né? E José, inclusive, ele foi governador do Egito, mas para chegar ali, ele teve que ter certas atitudes, né? Inclusive, ele interpretou um sonho que parece que fala sobre poupança. Com certeza. Não é verdade? Um dos princípios... Porque tem uma época que está bem, tem uma época que está meio ruim, Isso. não é verdade? Um dos princípios importantes da vida de José para a nossa vida é essa questão que está em Gênesis capítulo 41, onde o faraó teve um sonho, e ali ele viu, né, 7 vacas gordas, lindas e maravilhosas, e depois apareciam 7 vacas magras, raquíticas, diz a Bíblia, e que engoliam as 7 novas, e fala também mais tarde de espigas, que acontece a mesma coisa, as espigas velhas, magras, raquíticas, engolindo as gordas, as que estavam bem. E aí José chega e diz para o faraó que é o mesmo sonho. O que é isso, pastor Reginaldo? Princípio na área de finanças. Olha, faraó, diz José, revelação de Deus para José, o povo vai passar por 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, mas depois as 7 vacas magras significam que virão dias difíceis. Agora vamos à pandemia no mundo. Estamos passando momentos difíceis, momento em que trabalhadores estão dentro de casa, fábricas estão fechando, e como você falou, hoje quem está sobrevivendo a essa pandemia, falando de economia, falando de dinheiro, é aquele que desenvolveu a cultura de finanças. Então, certamente você está me dizendo, Clício, mas nesse momento não tem condições. Sim, calma. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um tempo certo e a hora certa. Vai passar em nome de Jesus essa pandemia, sim, a nossa vida vai voltar ao normal, mas que você pare para refletir, quando você voltar a trabalhar, quando você voltar à sua vida ativa, que você organize as suas finanças de tal forma, voltando agora para Gênesis 41, ensinamento de José, para você ter ideia, que não faz parte da nossa cultura, mas ele diz lá, olha, faraó, é bom nós guardarmos 20% no momento de fartura, no momento que tem o dinheiro. Sabe quando você faz aquele trabalho extra e de repente você ganhou R$500 que você não esperava? Dos R$500, o que José faria no seu lugar? Ele não guardaria R$50, ele guardaria R$100. Pegaria R$100, viveria com os 400, esqueceria os R$100, né? Porque essa questão de aplicação, do que fazer com o dinheiro que você poupa, isso aí já é um outro assunto, que a gente pode, numa outra oportunidade, conversar sobre isso. Eu ia perguntar qual seria a melhor opção, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, até porque o nosso tempo é bem isso. Então, bem rápido. Se nós colocarmos, Provérbios 13:11 fala bem assim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos, quem poupa, terá cada vez mais. Então, o quinto princípio aqui dessa aula, né, desse estudo, dessa reflexão que nós estamos fazendo em torno de finanças. Não perca a oportunidade de pegar o dinheiro, aquilo que Deus coloca na sua mão, e de você desenvolver essa cultura. Pode, Clício, eu posso começar com R$50, comece com qualquer valor, mas fica aqui o ensino de José, que um dia foi administrador e o outro foi governador, né? Então, quer dizer, Deus o colocou num alto posto, porque nós precisamos zelar por aquilo. Deus é um Deus zeloso, e Ele ama aquele que é zeloso com as coisas que Ele coloca na sua mão. Então, o quinto princípio que a gente não pode esquecer é essa questão da poupança. Clício, a gente está, você sabe como é que é a televisão, né? Tem que ser agitado, porque o tempo é precioso.
eu preciso que você dê para o Nova Mix e para os amigos que estão assistindo esse culto online, dicas rápidas, tá? Dicas rápidas nessa época de pandemia. Ok, primeira dica para você, Nova Mix. Aperte o cinto, enxugue os gastos. É o momento de enxugar. Esse momento não é o momento de luxar, daquilo que é essencial. Quando for no supermercado, é o que é essencial. Número 2, compre somente aquilo que é essencial para este momento, né, que complementa o primeiro, né? Terceira dica, dialogue, aproveite esse momento de isolamento em que a família está junto, para conversarem, para estudar com os seus filhos, um curso de sentar, colocar o papel, como você falou, e ensinar. Olha só, o pastor Davi, conversando com ele nas suas mensagens, fala, quando ele era pequeno, a irmã Alta, sua esposa, a sua mãe, desculpa, brincava com eles de banco imobiliário, né? Então hoje você vê o administrador que ele é. Então, número 3, não perca essa oportunidade de dialogar com a sua família nesse momento de pandemia. E número 4, é um bom momento de ensino sobre finanças pessoais. Olhe para mim, a moda de Deus. O que Deus pensa sobre finanças? Leia um bom livro, assista a vídeos, não deixe de meditar. Nós temos meditações na Nova Igreja Batista que falam sobre essa parte de finanças. Tem um CENIB e tem uma matéria sobre finanças, né? Tem uma matéria sobre finanças. E eu já deixo aí você convidado para quando voltarmos ao normal, você se inscrever nesse curso que é muito interessante. Clício, suas considerações finais e nós vamos estar terminando mais um culto do Nova Mix online. As minhas considerações finais. Nesse momento você tenha calma, nesse momento de pandemia, esse momento vai passar, e que você dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, sua esposa, né, você não perca essa oportunidade de refletir. Espero que você tenha anotado tudo e que o Senhor, ainda no ano de 2020, a partir do mês de abril, a hora de começar não é ontem, a hora de começar é agora, que você possa ser abençoado, que o Senhor derrame bênçãos sem medida na sua vida, nessa área de finanças, que Ele lhe dê sabedoria necessária para você ser um bom administrador daquilo que Ele coloque na sua mão. Sabe por quê? Jesus disse, deixo com vocês a minha alegria. A área de finanças, Deus quer que a nossa vida tenha alegria. Deixo com vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Até, pastor Rosinaldo, na área de finanças. Deus abençoe. Que Deus seja louvado por sua vida. Muito obrigado. Até a próxima.